Excuse me, what? Se meus cálculos estiverem totalmente corretos, esse aqui será o Fire Force de 2023. Fire Force já vai fazer 4 anos de lançamento. Caraca, eu tô velho. Mas bem, pessoal, hoje eu vim falar de um mangá que vai ganhar anime esse ano. E vou falar pelo menos um pouco dos 2 primeiros capítulos, mais ou menos. Estamos falando de Undead Unluck. Um mangá que vem de já bem algum tempo e já tava na hora de ganhar o anime. E bem, ele finalmente vai ganhar com a produção foda da David Production. Que pra quem não sabe, é o estúdio de Jojo, o estúdio de Fire Force e o estúdio do remake de Yurusei Yatsura. E se você tá acompanhando qualquer um desses animes, você sabe que a animação deles é foda, quando tem bastante tempo. Né, Netflix, que não deu tempo pra parte C de Jojo? Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Eu falei que ia vai mais ou menos os 2 primeiros capítulos, mas já se quer tá mais pra 1 capítulo e meio, vocês vão entender. Mas a grande questão é que eu vou falar um pouco do universo, porque eu fui nesse mangá só esperando polêmica, e essa bagaça é muito boa. Undead Unluck tem um universo foda, com personagens muito fodas, em situações extremamente loucas e fodas. Tanto que aí já começa de uma maneira bem interessante, com a protagonista, que a gente ainda não sabe o nome, falando que, nossa, esse mangá é tão bom, ainda bem que eu cheguei no fim, agora só falta dar fim em mais uma coisa. A minha própria vida, ninguém me impeça que eu vou me matar hoje. O nome dela é Fuko Izumo e bem, ela é uma azarada, até o que dá a entender. Ela mesma fala, se você tocar em mim, você vai morrer, então não toque em mim. Vem um cara na rua escutando isso, tá bom, deixa eu testar. E ela acaba esfaqueando ele sem querer e logo em seguida acaba tocando nele sem querer. E aí, lascou. Você tá morto já. E ele é simplesmente estraçalhar de uma forma brutal, apenas sobrando sua cabeça. É mais um dia normal na vida da Fuko. Mas o bicho ainda tá vivo. E ele até consegue usar o jato do sangue dele saindo da cabeça dele pra voar, pra tu ver como ele é louco. E, inclusive, essa cena do mangá dele se regenerando é muito foda. Mas já no trailer, que não é pré-made, já dá pra ver que a David Production caprichou na regeneração dele. Que tá lindo no anime, lindo. Que coisa mais linda! Ele não tem nome, mas ele tá procurando uma maneira de morrer. Ele não pode morrer de nenhuma maneira. Então assim, poxa, eu acho que com o seu azar eu posso morrer. Então ele começa a perseguir ela. Depois de uma certa perseguição, ela até acaba contando um pouquinho sobre o passado dela. E meio que dá pra entender como funcionam os poderes dela. Se você toca nela, você ganha azar, por assim dizer. E vamos ver que depende do quão ela tiver uma ligação forte e emocional com você. Quanto mais ela se importar com você nesse caso, maior vai ser seu azar, mais desgraçada vai ser sua morte. Tecnicamente ela anula a sorte dos outros, e vocês vão entender daqui a pouco. E ao mesmo tempo ela é azarada, porque ela perde todo mundo que ela ama. Inclusive por causa disso, depois de abraçar os pais dela quando ela era criança e despertar esses poderes, os pais dela morreram num acidente de avião da forma mais brutal possível. Então assim, não é muito da hora. Mas ele tá dando-se, nossa, morreu desse jeito brutal. Então vamos testar aqui. E ele tenta palpar ela. Eu vou censurar, eu não mostro isso nem morto. Mas a grande questão aqui é que não dá muito certo. Porque é só uma coisa sobre a cabeça dele e ele falou, pô, isso aqui não tá nem perto de um acidente de avião. Porque ele foi tentar palpar ela justamente porque se depende dos seus sentimentos, palpar vai funcionar teoricamente. Mas não é esse o caso, ela tem que se importar com o cara. E o sentimento dela tem que ser forte e genuíno. Aqui ela teve nojo, desgraçado. E ela tenta fugir dele, mas como a gente viu no trailer, ele consegue cortar o corpo dele de formas absurdas e até controlar parcialmente sua regeneração, pra se aproveitar disso de cenas muito fodas. Ele consegue usar até a pressão da regeneração dele de certa maneira pra conseguir voar. Pra tu ter uma ideia, é bizarro. E ele consegue também atirar o dedo, isso é muito foda. Mas a grande questão aqui é justamente o poder dele, que ele anula a morte, tecnicamente. E ela anula a sorte. E ele vai testando várias maneiras diferentes e vai dando azar? Vai. Mas ele morre? Não. Sem querer ele também acaba descobrindo que, bem, ela não corta o cabelo dela há anos, porque toda vez que alguém vai tocar nela, ela se lasca, né? Mas ele falou que agora ela finalmente tem uma chance de cortar o cabelo. Afinal de contas, meio que ele não vai morrer. E até que ficou legal o corte, ele corta o cabelo dela e alguém corta a cabeça dele. Você está me desafiando, é? Basicamente são os caçadores de demônio. Nesse caso são os caçadores de negators, que são o nome dessa galera nesse mundo aí que negam regras específicas. Já fique com isso na sua cabeça. Eles negam regras. E isso é bem interessante nesse mangá. E eles vão tentar sequestrar ela, porque o poder dela é muito útil para assassinato. Inclusive o morto-vivo, que ela prende ele num lugar para ele não poder se regenerar lá. Não que ele possa morrer, mas pelo menos ele vai poder recuperar o corpo dele. Só que a grande questão é, o azar dela tá vindo. Ele tocou nela pra caramba enquanto cortava o cabelo, e ela começou a simpatizar um pouquinho mais por ele depois disso. Então eles simplesmente se lascaram completamente. Assim que ele se liberta, ele já tira um pedaço de espada que tinha na cabeça dele,
que praticamente não deixa parte do cérebro dele se regenerar. E assim, ele não pega as memórias dele de mais de 100 anos, que já tem tanta informação no cérebro dele que ele buga. E ele usa isso pra descer o cacete em geral. E ainda pra finalizar, mesmo com um adversário muito forte, ele faz uma embaixadinha com a cabeça dele, manda pra Fuko e ela entende a ideia dele. Ela dá um beijinho nele e lembrando, quanto maior a emoção dela naquele momento, maior vai ser a desgraça. Dessa vez, cai um fodendo meteoro lá e desgraçou todo mundo. E depois deles se salvarem, eles finalmente se apresentam. O nome dela é Fuko e ele não tem nome. Então ela dá um nome pra ele, Andy. Porque Andy, em inglês, entendeu? Você entendeu? E ali até pensa, caraca, se um beijo já fez cair um meteoro, imagina o que a gente pode fazer, tem que tentar uma coisa maior na próxima. Nem fodendo! E assim termina o capítulo, com ela fugindo desse maluco e com ele atrás dela porque ele quer morrer. E como o cara praticamente anula a morte, essa é a história deles procurando a maior morte de todos os tempos pra ele. E lembra que eu iria falar sobre um capítulo e meio? E a segunda parte é justamente do porquê eu acho que esse anime vai ser polêmico. Porque já começa com ele querendo roçar nela. É isso que você tá vendo. No início, os primeiros 4, 5 capítulos mais ou menos, se pá até no máximo 8, é pouco. Dura bem pouco no mangá mesmo, mas tem o ecchi no talo. E o problema é o ecchi, não em si, mas justamente porque, bem, isso aqui eu acho que entra na categoria assédio, talvez. Mas olha só, o mangá é bem interessante porque ele não usa dessa forma só pra fazer piada. Ele usa isso pra mostrar que o Andy é um completo de um retardado. Não é como se os atos dele fossem legais. São meio engraçados? São. Mas não é deixado desse jeito. Tanto que ela meio que vai reeducando ele ao longo do tempo. Olha só, por exemplo, ele já tava querendo roçar nela e ela falou, se você roçar em mim, eu vou ter um nojo tão desgraçado que você nunca vai morrer. E aí ele pensa e ele já não vai fazer mais isso. É bem isso, ele é bem retardado e burro, mas ele vai aprendendo aos pouquinhos o que ele deve ou não fazer. Nesse caso, ele chega a outra conclusão. Fazer ela se apaixonar por ele é muito mais fácil. E aí sim ele vai morrer. Ela acha que não vai rolar isso, ela fica brava que desperdiçou o primeiro beijo dela com ele, mas o golpe tá aí, cai quem quer. É verdade. E aí depois começa a tretar com uma galera muito mais forte e começa uma das primeiras tramas, se pá, o primeiro grande arco da história, por assim dizer, que eu não vou spoiler. O grande interessante de Undead Unluck é que os poderes não são como a gente tá acostumado, super velocidade, super força. Não, os personagens se têm regras do universo, igual, vamos dizer, tem no nosso de certa maneira. Não é bem igual no nosso universo, mas funciona de forma similar. E bem, essas regras são instauradas e eles negam alguma regra. No caso do Andy, ele nega a morte no próprio corpo. Ele não pode negar a morte de outra pessoa ou qualquer coisa do tipo. Ele nega a sua própria morte e por isso mesmo, não importa quanto você exploda ele nunca vai morrer. Ele é tão cheatado, ou se pá, mais cheatado que o próprio Deadpool, pra você ter uma ideia. Porque o Wolverine é bem de boa, é só cortar a cabeça e deixar longe do corpo, de acordo com o Xavier. Agora, a Fuko, ela anula toda a sorte de uma pessoa. E lembrando, dependendo do estado emocional e da ligação dela com aquela pessoa e do sentimento com aquela pessoa, quando ela tocar nela, o estrago vai ser maior e mais absurdo. Por isso que o Andy tá acima dela. Não é só isso, não para isso. Cada vez os poderes ficam mais criativos e fodas. Eu não vou falar quem tem esse poder especificamente, mas vamos dizer que tem uma personagem que aparece em algum momento da história e ela parece ter poder psíquico a la Tatsumaki. Mas na real ela não tem esses poderes. Ela nega a mudança em objetos, estruturas e até mesmo no próprio ar. Isso faz com que passe a sensação que ela tem poderes psíquicos quando ela tá negando a mudança dela. Por isso que os negators não gostam que descubram qual regra eles quebram, né? Porque, parando pra pensar, às vezes um poder que parece muito cheatado pode ser resolvido de uma forma bem simples. O próprio Andy, mesmo sendo imortal, não é inderrotável. Eles conseguiram prender ele já no início do capítulo 1, pra vocês terem uma ideia. Mas como eu falei, o ecchi no início da obra é exagerado. Não a ponto de um fazer dropar, não, porque tava indo num tom mais cômico e dava pra ver que o Andy tava aprendendo aos pouquinhos o que ele deveria ou não fazer. E praticamente nos capítulos que eu parei pra fazer esse vídeo, bem, não tinha mais ecchi desse tipo. Tinha ecchi, mas não no sentido de tentar passar a mão lá embaixo, e sim, ele tenta também. Porque eu adoro comer cu. Se for adaptar em anime, os 3 ou 4 episódios o cara já tá safe da safe. Ele é louco, mas ele também é um gentleman, às vezes. Inclusive o Andy é muito retardado, pô. Ele fala que suicídio tá fora de moda, ele tenta zoar a estria das outras minas. Ele é um personagem que tem tanto diálogo politicamente correto, mesmo que você fale, ah, é scam brasileira. Pega em inglês também, meu amigo. Em inglês não oficial, lá na Manga Plus, ele fala um monte de merda. Por isso que eu tô falando, se juntar o fator do ecchi, fato que você pode considerar isso aqui assédio, e provavelmente o Twitter vai dar treta. E até os diálogos do próprio Andy, ele zoa de tantas maneiras esse cara aqui que vocês não estão nem ligados.
que pode dar merda. Se Fire Force com a Tamaki, que é uma sátira ao próprio Ecchi, né, tipo o Ecchi exagerado que não faz sentido, o pessoal cancelou, imagina esse aqui, que também tem tudo pra fazer sucesso, porque tem uma animação muito boa e um elenco bem marcante. Mas no geral, eu acho que isso pode ocorrer? Pode. Eu quero? Não sei. Porque às vezes isso dá visibilidade pro anime e eu queria que tivesse. Até a parte que eu parei, gente, a história desse negócio é muito foda. Tem cada plot twist interessante. O universo desse mangá é muito rico e interessante. Os inimigos que vão aparecendo também têm habilidades às vezes simples, usadas de maneira muito complexa. E isso é muito interessante. E os próprios Negators, que têm habilidades que, de novo, parecem simples de primeira e depois você vê eles usando de várias maneiras. Pois a regra que eles negam pode ser usada de diversas formas pra tanto ajudar quanto pra derrotar eles. E isso é muito interessante. Você vai ter muito meme aqui no meio. Esse também é um mangá de comédia, tá? Além de um shonen, pra vocês terem uma ideia. E a própria evolução da Fuko com o Andy, o relacionamento que eles vão criando, depois de um tempo fica legal. Essa bodega fica relativamente fofa depois, vocês não estão ligados. E é bem interessante a evolução. As lutas são da hora. Eu gostei da arte também. É muito louco. É no nível, tipo, caraca, muito da hora. E eu gostei pra caramba desse mangá. Eu fiquei genuinamente feliz. Como eu falei, é um anime que tem potencial pra ser cancelado, já que ele já foi confirmado pra 2023. É da David Production, que tem um histórico de cancelamento bem grande. Pra você ter ideia, o último episódio lá de Urusei que eu falei, deu um pouquinho de treta lá no Japão, por causa dos filmes mais 18 que eles falaram lá. Então assim, só pra vocês terem ideia, David Production por algum motivo pega um monte de trabalho que dá uma polêmicazinha. Mas eu estou muito animado pra esse material. Se você estiver com o pé atrás, sério, dê uma chance pra primeira temporada desse anime, ou dê uma chance pros primeiros 20, 25 primeiros capítulos do mangá. Não é que demora isso pra ficar bom, mas quando você já tem tudo isso de capítulos, você consegue ver o quão interessante é essa história. Sério, é uma história que vale a pena. Undead Unluck é muito da hora e eu não vejo a hora de lançar o anime dessa bodega pra eu falar aqui no canal. Mas bem, comentem embaixo o que vocês esperam, se você já leu esse mangá. Muito obrigado a todos os membros do canal, se estão ajudando demais. Se puder, se torne membro. Desculpa pela barulheira de fundo, meu PC parece que vai explodir. E fui!